Fala pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito interessante com a minha amiga Roberta. Ela é professora universitária lá na França e ela é hipnoterapeuta. Então nós vamos falar sobre gentileza em tempos de corona e em tempos de quarentena. Então vamos lá, vou chamar ela aqui para falar com a gente. Olá! Olá, tudo bem, Igor? Saudade. Como é que vai, Robertinha? Bem, e você? Cabelinho Tudo cresceu jóia, graças a Deus. bonito. É, o cabelo cresceu. Os barbeiros estão fechados, né? Pois é, né? Agora a gente tem que se virar. Mas é que até que na minha cidade não estão tanto. Aí na França estão fechados? Agora já abriu, né? Tudo está voltando a abrir agora, normalmente, porque nós vivemos esse período antes, né? Então, desde o dia 11 de maio, começou a terminar o confinamento. Então, tudo com muito cuidado, com máscaras, mas voltando aos poucos. Agora, essa Uhum. semana, a máscara já não está mais obrigatória, só em alguns lugares, mas estamos voltando aos poucos, os casos diminuindo. Mas aproveito para falar que vamos falar desse tema e é uma coisa interessante. As pessoas têm que se conscientizar de que a coisa está ficando séria, né? No Brasil está ficando séria agora, aqui já passamos por isso. E é um período delicado, muito delicado, por isso esse tema, gentileza em tempos de confinamento, porque não é uma situação fácil, né? Muito, muito fácil de termos uma depressão, tudo muda. Então, temos que tomar muito cuidado conosco e com os nossos próximos. E como É você verdade. está vivendo isso? Olha, aqui a minha situação no interior, ela é um pouco diferente da situação na capital, sabe? No interior, a nossa cidade aqui, ela demorou a ter o primeiro caso. Foi ter recentemente, faz umas 2 semanas, o primeiro caso de corona. Qual a Mas cidade? o prefeito, no interior de Minas, chama-se João Pinheiro a cidade. Ah, sim. Uhum. Eu pensei que Interior de você Minas Gerais. fosse da capital. É, eu já morei lá há muitos anos, mas hoje eu moro aqui no interior. Ah, sim. E, e na capital é que tá a coisa mais feia, porque tá havendo muito confinamento, o pessoal assim tá, né, havendo muito contágio, então todo mundo está preocupado. Igual eu tenho um colega lá em Belo Horizonte que ele tem uns vizinhos que ficaram, pegaram Covid e eles dividem as mesmas escadas, né, o mesmo prédio. Hum, Então, fica uma situação bastante delicada, né? Você é. ter que conviver com a possibilidade, né? É isso que mata, é o medo. Pois é. Você não pode, Não é, não pode deixar tomar conta. Tem que tomar as precauções, mas desligando a mente, né, do medo, não ficar por conta. pois é, né? Temos que encontrar o equilíbrio, né? E isso não é fácil. Então é por isso, né, que nós temos que pensar um pouquinho, a gentileza sendo uma das coisas muito importantes para esse período, né? Ó, o pessoal entrando Uhum. aí, já vi um pessoalzinho que eu conheço, Marquinhos, Isabel, Dani, meu filho Henrique, meu filho Alexandre, que acabou de entrar. Muito bem. Nardo E parece que também está aqui, né, Nardo? Vânia, tem bastante gente, que legal. Estamos com uma boa audiência. é, é isso mesmo. Vamos começar a falar sobre essa gentileza? Vamos, vamos. Você tem um pontapé inicial ou eu dou? Pode dar, você que é o anfitrião.
Então, olha só. Gentileza em tempos de confinamento, a gente remete à ideia de controle das emoções, vamos colocar dessa forma. A convivência, ela faz com que a gente, às vezes, precise controlar as emoções. E como controlar as emoções, sendo que elas são, assim, voltadas para uma reação. Uhum. Uma emoção, ela tem muito a ver com a reação, não é? E o fato de a gente se confinar com as pessoas de uma forma diferente faz com que a gente se exponha a situações diferentes. E isso faz com que a gente reaja de uma forma que até então a gente não sabia que a gente ia reagir daquela forma, né? Junto o estresse, junto a questão de você não ver mais seus amigos como antes. Aí acaba que a gente precisa dar uma controlada na questão da reação. E eu acho que não há nada mais interessante a se falar sobre isso do que você ter a intenção de empatizar. A intenção de empatizar. Sim. Empatizar que eu digo é no sentido assim, ó, é você focar nas necessidades da outra pessoa e deixar a reação em segundo plano. Quando você percebe que há uma reação vindo, você se lembra da sua intenção de manter o equilíbrio. É bem por aí mesmo, né? Bem por aí que eu tracei mais ou menos essa conversa também. E é bem interessante, porque eu leio, não sei se você já leu Albert Jacquard, não sei como se pronuncia em português, né? Ele é um francês, donc Albert Jacquard, e ele é biólogo, geneticista e também ensaísta. E ele escreve muito sobre o ser humano em todos os sentidos. E indo também na questão do outro, né? Que nós nos modulamos de acordo com o outro. Tá? Então, os livros em português que ele tem, eu fiz uma pesquisa, eu sei que ele escreveu Filosofia para Não Filósofos, eu tenho uma marcadinha, estou colando aqui, A Explosão Demográfica, Elogio da Diferença. Então, é uma pessoa bem, quer dizer, era, né? Ele viveu de 1925 a 2013, já morreu nesse século já. E ele fala muito, não, a questão dos genes que herdamos, mas também essa questão da diferença entre reprodução e procriação, porque reprodução é a cópia de si mesma e a procriação é a fórmula, a formulazinha que dois produz um. E o que nós herdamos disso, a questão é, herdamos mesmo todas as reações, todos os sentimentos, né? A reação que você falou, as emoções. Então, ele comenta bastante sobre isso e ele é um autor que eu me baseio bastante para falar por causa dessa relação com o outro. Porque uma coisa que ele fala é que o importante é tirar proveito das situações sofridas para organizarmos a nossa relação com o outro. Quer dizer, isso é um processo natural. É um processo natural de adaptação ao meio ambiente, que todo animal faz, né? Sempre teve essa mutação. Então, admitirmos isso enquanto animais e enquanto seres humanos pensantes para não é se aproveitar de uma coisa ruim, mas aproveitar a coisa ruim para gerarmos uma boa adaptação. De fato, realmente é isso mesmo. Essa adaptação ela precisa
acontecer, né? Porque à medida que o dia a dia vai acontecendo, é que você vai percebendo o que é que incomoda ou o que é que te incomoda, e aí você vai modelando, né? Vai ressignificando. E Porque justamente no respeito das diferenças. Então, depois, daqui a pouco eu vou falar de alguns passos que eu preparei para que isso aconteça, né? Mas a gentileza, ela passa pelo respeito às diferenças. Se eu for, por exemplo, se eu for falar para você qual é o contrário de igual, eu posso dizer que é diferente, mas eu posso dizer também que é inegal. Inegais, né? Inegais. Desiguais. inigualável, Desiguais, desiguais. inigualáveis, Uhum. iniguais. Tô confundindo os idiomas aqui. Mas a questão dos desiguais são os números desiguais. A questão dos números, eles são uma hierarquia. Então, ele é diferente de dois, ele é desigual a dois, por quê? O 2 é superior, então tem uma hierarquia, enquanto que nós, seres humanos, não temos essa hierarquia, nós somos simplesmente diferentes. É por isso que existe a palavra diferente e que não dizemos que somos desiguais, somos diferentes. Então, isso Uhum. é interessante, porque a gentileza, ela passa por aí. Ela passa por esse momento de reflexão, qual é a diferença entre nós, enfim, entre a pessoa que está vivendo comigo esse confinamento, né? Já jogando para a prática do momento aqui, e comigo, né? Qual é a diferença entre nós dois, ou nós três, dependendo do número de pessoas. Considerar essas diferenças para que possamos ser gentis. O que você É, acha? com certeza, essas diferenças aí, meu Deus, você saber principalmente que a outra pessoa tem outras necessidades que você, e quando você se conecta com as necessidades da outra pessoa, isso causa a empatia, isso traz até a sensação de, poxa, eu tô aqui convivendo com ela e ela tá levando em conta o que eu preciso. E quando você se conecta às suas próprias, à necessidade da outra pessoa, você sai de um patamar de julgamento. O Sim, patamar de julgamento ele é o mais imaturo. Quando a gente parte do julgamento para as necessidades da pessoa, aí até a raiva passa. Não há raiva, né? Não é há bem, raiva se a gente se conectar com as é, necessidades. é bem por aí mesmo, né? E considerando as nossas igualdades e nossas diferenças, né? Porque a igualdade do humano, onde é que está? Ela está centrada no processo, é, na capacidade de criação do processo de criação. Então, eu sou igual a você porque eu posso mudar o meu destino, eu posso mudar a minha maneira de pensar, eu posso mudar meu interior, eu posso mudar o que está à minha volta, da mesma forma que você. Perfeito. Influenciado pelo meio ambiente, pelo outro, por isso e por aquilo. Mas nós temos um fundo igual. Então, a partir dessa É, igualdade, indo em direção às nossas diferenças. Jean-Paul Sartre, ele diz, é a minha frase em todas as redes sociais, desde o comecinho, nem sei há quantos milhões de anos, luzes atrás, mas eu sempre usei a frase do Jean-Paul Sartre, que diz que eu sou o que eu faço do que os outros fazem de mim. Então, uhum. esse é começar por aí. Começar a ser gentil é começar por assumir
essa, essa relação com o outro. E o Sartre dizia que nós temos 3 êxtases, que aliás, até eu uso êxtase com EK, underline STASE, êxtase, como exatamente como ele descreve, que são as 3 reações que nós temos com relação ao outro. Por exemplo, se nós estamos passeando no jardim e nós vem alguém, o jardim está vazio, eu estou indo e de repente alguém aparece. Nós temos um primeiro êxtase de ver que aquela pessoa existe. Aquela pessoa está lá. O segundo êxtase ver a reação daquela pessoa. Ela vai me olhar, ela vai me julgar, ela vai sorrir, ela vai cumprimentar, ela não vai cumprimentar, eu vou passar simplesmente do lado dela. Nos tempos de Covid-19, eu vou me afastar 1 metro, eu não vou me afastar 1 metro, então eu me modifico, já é o segundo êxtase. E o terceiro êxtase é o que eu faço com aquilo que ela fez. Então, eu tenho essa volta, né? Eu tenho esse retorno para a pessoa. E assim, nós temos que viver também com aquelas pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Então, eu coloquei assim, eu coloquei quatro momentos, eu chamo de momentos, 4 momentos para gerar essa gentileza. Então, como gerar essa gentileza com relação ao outro, sabendo que nós vivemos, então, nós e os outros. O primeiro momento seria a introspecção do conhecer a si mesmo, se conhecer melhor. Então, estamos lá confinados, não podemos sair, temos que trabalhar, temos que dar um tempo para o nosso trabalho virtual. Algumas pessoas estão saindo, indo trabalhar, mas aproveitar esse momento para conhecer os nossos sentimentos. Quer dizer, o que te faz feliz, qual é a atitude sua e a atitude do outro que te faz feliz, e o que te deixa com raiva, o que te deixa irritado, sabe? Começar a analisar. Então, o primeiro passo para chegar à gentileza é se conhecer e conhecer exatamente os momentos, as situações que te fazem felizes, que te fazem alegres, que te fazem excitados, que te fazem com raiva, com vontade de sumir, com vontade de dormir, que é uma fuga, né? Que te tornam depressivos. Então, com preguiça também, né? Então, eu me conheci, então esse momento de introspecção, porque eu não vou conseguir ser gentil com o outro se eu não conhecer os meus sentimentos, no fundo de mim mesma. Então, esse primeiro momento de introspecção, de conhecimento de si próprio. Quer falar um pouco sobre isso? Mas eu tô achando bastante interessante seus passos, viu? Muito bom mesmo. Aquela teoria do êxtase. Fala, ou você quer interferir? Como é que eu faço? Não. Só vou falar uma coisinha, o seguinte, que os 3 momentos que você citou, né, do êxtase, é uma forma bastante interessante de diferenciar, né, de segregar para poder analisar particularmente cada um dos momentos. E isso me remete à autorresponsabilidade, porque você tem nas mãos a resposta. Você não é vítima daquilo que fazem com você. Você faz algo com o que fazem com você. E esses 3 pontos aí são extremamente relevantes para a pessoa colocar a autorresponsabilidade em prática. Porque tem muita gente que se coloca em vítima. Ela esquece do terceiro passo, né? O que eu vou fazer com o que fizeram? Ela para no segundo. Ela fala assim, fizeram isso comigo e por isso eu estou assim. E quando há um grande problema, assim, não falando de uma doença, mas falando, também uma doença, né? Mas qualquer coisa, o importante é contabilizar.
Então, eu faço a contabilidade do que. Eu não sou nada de área de exatas, eu não gosto de números, nada, mas é importante saber contabilizar. Então, aconteceu É. isso comigo, eu pego o que sobrou de mim com isso. Então, eu pego o que Uhum. sobrou, tiro aquilo que não sobrou, que me fez mal, matou uma parte de mim, ok? Então, o que sobrou? Sobrou isso. O que é que eu vou fazer com isso? Então, a responsabilidade está na sua mão, quer dizer, na mão de cada um de nós. Eu pego isso e eu trabalho em cima disso. Então, Perfeito. é um pouco de contabilidade em cima de cada coisa que acontece com a gente, né? E então, aí você falou que são 4 passos, aí o primeiro foi o autoconhecimento, agora você A vai para o segundo. introspecção é o momento de introspecção. O segundo momento seria o momento de observação. Aí você vai observar o outro. O primeiro também foi uma observação, mas eu dei o nome de De introspecção dentro. Aham, porque você perfeito. observa a si mesmo, o seu interior, os seus sentimentos. O segundo, de observação, porque você vai observar o outro. Então, você está confinado com o seu marido, que, por exemplo, você nunca passou tanto tempo com ele, ou faz muito tempo que você não passa tanto tempo com ele, ou com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho, e de repente você se pega se perguntando: nossa, o que faz ele feliz? Quer dizer, muitas vezes a gente não se pergunta isso, justamente. Então, começar a se perguntar e a observar o outro. Porque se você chegar para ele e falar: o que te deixa feliz? Ele não vai responder nada, né? Então, essa observação, ou vai falar: o que me deixa feliz é que você fique bem longe de mim, né? Se você teu irmão sempre fala isso, né? Então, essa observação, observar o outro, que é também baseado nesse momento do êxtase, né? Você olha a pessoa e diz: e agora, né? O que é que ela gosta? Eu vou rir, não vou rir? Então, começar a observar primeiro para conhecer bem essa pessoa. Então, é o momento. Estamos fechados, estamos passando mais tempo com a nossa família. É o momento de nos conhecermos mais, porque são as pessoas mais importantes para a gente. Então, Então eu observo o que dá alegria para essa pessoa, o que dá irritação a essa pessoa. De repente, tirar o copo daqui e colocar ali, essa pessoa vai ficar irritada. uhum. Eu fazer alguma coisa de bom, dar um sorriso, ou falar: vamos assistir um filme? Qual tipo de filme? Por exemplo, eu não gosto muito de séries, eu não sou muito de assistir séries. Mas o meu companheiro gosta de assistir séries. Durante esse confinamento, eu falei: eu vou assistir séries de policiais, um pouco assim, de suspense. E eu fiz isso, entendeu? Por quê? Porque eu sabia que poderia ser prazeroso para a pessoa. Analisar e ver o que pode dar prazer para aquela pessoa, para que, né, nós possamos passar para o terceiro passo, que seria o momento de ação. Alguma Perfeito, coisa olha sobre só. o segundo passo? Sim, sim. Veja bem, esse segundo passo seu, ele é fantástico, porque, pensa só, eu não sei se você já leu aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, você já leu? Já li, mas faz tantos anos que eu não. Isso, naquele livro, ele fala exatamente que nós temos que observar o outro para entender qual é a linguagem que mais faz ele se sentir amado. Uhum, Então, existem 5 linguagens, né, que são os presentes, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e, e um outro lá. Esse ato de serviço, você citou aí, ó, será que se eu arrumar aqui ou não, isso vai fazer ele ficar melhor? Ou mesmo tempo de qualidade, se eu der um jeito de fazer com que eu goste de alguma coisa que ele goste de passar o tempo. Então, cada um valoriza algo que pode ser diferente do que você valoriza. E aí, se você ama, amar é um verbo. Para você amar, você precisa agir. E aí você age sobre aquilo que faz o outro se sentir amado. E aí a mágica acontece, a mágica da boa convivência.
É essa questão, que a melhor, temos que nos organizar, e a melhor organização é aquela que nos permite de interagir, É, porque toda a organização sistêmica, vamos dizer assim, do ser humano é isso, né? É você viver em sociedade, você viver em relação com o outro, né? Então, uhum, isso tudo vai para essa questão da organização. uhum. E então nesse momento de ação vai acontecer algo Agora então nós já entramos no terceiro passo, que é a ação. sim, agora nós vamos para a ação, sim, aham. Perfeito. Porque nós observamos, sabemos agora o que o outro Isso. fica com raiva ou não, o que. E às vezes, né, essa ação é também não fazer nada, por exemplo. Pode ser. Eu sei que nesse momento essa pessoa está precisando de silêncio, sabe? Vai ser Uhum. gentil da minha parte que eu faça isso de bom grado, de Então, com feliz, que isso me faça bem. Por quê? Porque eu estou fazendo bem para outra pessoa. Então, uhum. passamos agora para o terceiro passo, que é o momento da ação, que é o momento de fazermos alguma coisa pelo outro. Já observamos. E o objetivo é provocar o bem-estar da outra pessoa, a alegria, cooperar com o sucesso do outro, porque o sucesso do outro é importante, e nesse momento de estar sozinho, às vezes a pessoa fica se questionando: eu não presto muito para isso, eu não presto muito para aquilo. Trabalho, tá tudo confuso hoje, né? Economia, trabalho, saúde, tá tudo muito confuso no mundo inteiro. Então, as pessoas ficam com esse sentimento de para que eu sirvo, para que eu estou servindo, para que, qual que está sendo a minha atuação no mundo. E essa gentileza do outro pode ajudar, porque a maior coisa, uma citação do Jacquard também, que ele diz que exatamente isso: a chave do sucesso humano, individual ou coletiva, é fornecida pelo funcionamento dessa rede humana. Quer dizer, eu estou aqui com você, eu estou ajudando para o seu crescimento pessoal, profissional, eu estou falando para as pessoas, está acontecendo isso, eu estou na minha casa fechada, sozinha, eu estou pensando o que eu vou fazer para outro, porque para mim sozinho não vai resolver nada, né? E nós sabemos disso. Então, o sucesso está aí, o sucesso está nessa questão, e a gentileza, ela faz parte dessa rede para chegarmos ao sucesso. Por quê? Gentileza tem várias palavras que fazem a gente pensar em gentileza, né? Como, por exemplo, a alegria, o bem-estar, pode me ajudar aí, se você se lembrar, eu anotei algumas aqui. Gentileza, alegria, serotonina no Gentileza. cérebro. Felicidade, a gentileza, a felicidade, o bem-estar mas também pode ser, por exemplo, sedução. Seduzir, Sedução. seduzir é um ato. A gentileza pode estar ligada à sedução. Aumento de confiança. Sim. E isso é importante. Tem um filósofo que fala da sedução, ele escreveu um livro, e eu esqueci como é que é o nome dele, esqueci o nome do livro, também não está aqui comigo, senão não está.
Mas tem todo um ensaio sobre sedução, que é uma coisa importante. Essa sedução também é importante. Então, como é que eu vou seduzir o meu filho? Como é que eu vou Uhum. seduzir o meu esposo, a minha namorada, a minha mãe? Eu preciso seduzi-la. Então, esse ato de seduzir é com gentileza. A gentileza está se servindo. E a sedução está se servindo da gentileza. É. Tudo isso. Esse filósofo, eu esqueci como é que ele chama o filósofo, mas ele fala que tudo é sedução na vida, tudo. Por quê? Uhum. Por causa dessa rede que nós não vivemos sozinhos. Então, Pois é. a gentileza, gentileza também é sedução. Gentileza é querer o Uhum. bem-estar do outro. E é querer também, e passa também pelos valores. Qual é a Uhum. questão dos valores com relação à gentileza? A gentileza é uma questão de compreensão e de respeito. Então, eu compreendo o outro, eu respeito os valores do outro. Eu não posso atingir os meus valores, mas para eu ser gentil, eu tenho que compreender o valor do outro e Uhum. respeitar o valor do outro. Então, você Uhum. imagina duas pessoas numa mesma casa, dois irmãos, vamos dizer, que pensam completamente diferente. Vamos dizer que um é muito cristão, o outro é muito ateu. Como que vai ser essa convivência com duas pessoas que estão sensíveis a brigarem? Uhum. Então, essa é a questão. Eu não vou deixar ferir os meus valores, mas eu também não vou ferir os valores dos outros. Então, nós vamos deixar isso aqui de lado por enquanto e nós vamos assistir um filme que não tem nada a ver nem com uma coisa, nem com outra. Nós vamos tomar um café, É. nós vamos, né? E no momento em que essa pessoa está assistindo, ou vendo, ou falando com alguma coisa que não te agrada, é aí o momento de não fazer nada, de dar um passo para trás, para depois poder dar dois para frente, não é? Às vezes precisamos de É. recuar para poder engatar primeiro. Com certeza. Respeitar os valores do outro é o primeiro passo. E essa questão da convivência em relação às diferenças, a gente se focar nas diferenças da briga mesmo. E todo mundo tem um lado em comum, né? Então a estratégia é válida, colocar o em comum antes da diferença. É, pois é, e sempre confiando, né, nessa questão. É o momento, sabe? É o momento de agirmos com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque a vida é tão corrida, né? Nós não temos tempo para nada. O que Uhum. eu falo em um dos meus vídeos que o problema que estamos passando não é a doença em si, porque doença todo mundo tem. Temos pessoas com doenças graves, como um câncer, pessoas que estão à beira da morte com outras doenças. O problema Uhum. do Covid-19 é que atingiu ao mundo inteiro. Então, todo mundo está, como é que fala? Está dentro, Sujeito. dentro do Dentro. mesmo balaio, né? Uhum. Mesmo se o espaço está sendo diferente e o tempo, né? Eu passei por isso há um tempo atrás, vocês estão passando agora. Uhum. A China passou antes de todo mundo. Talvez a gente comece num outro ciclo. Eu acho até que vai vir um outro ciclo mais leve, talvez, né? Porque nós que Uhum. tivemos o corona já vamos estar um pouco imunizados, mas ainda podemos ter os efeitos, né? E eu ainda eu tive no início de março, foi logo no começo, de 15, 16 de março, e ainda estou com os olhos irritados, estou com antibióticos, então é uma coisa longa e é Uhum. uma coisa nova. Então, o que as doenças, o tempo de ser longo não afeta, mas não é novo,
mas ser algo meio que desconhecido e ser algo que é mundial, isso é uma coisa que afeta bastante as pessoas e deixa as pessoas muito inseguras, porque é como se estivéssemos em estado de guerra, em estado de alerta por Com causa de uma certeza. guerra. Então, é uma guerra viral, né? Muitas pessoas têm falado isso. E Uhum. é uma guerra viral, uma guerra mundial, e essa insegurança, ela é enorme. Então, nós não podemos contar com mais ninguém. Com quem nós podemos contar neste momento? Os Uhum. cristãos com Deus, mas Deus, ele te dá, né? Estou falando para quem é cristão, Deus, ele te dá a força para você fazer aquilo que você tem que fazer aqui e agora. E da mesma forma, aqueles que não são cristãos, que acreditam, porque para toda organização tem uma coisa, né? Tem uma forma. E a maioria, me voltei para esse lado da religião, porque a maioria das organizações humanas foram voltadas para religiões. Então, Sim. o que eu preciso para me organizar em sociedade, a minha relação com o outro, eu preciso de lei. Então, teve os 10 mandamentos, teve o Corão, Maomé, teve, né, todas as religiões tiveram sua forma de organizar isso. Agora nós estamos Uhum. todos, né, é um balaio de gatos, né, como se chama fala no Unidos, Brasil, né? todos no mesmo balaio. Não importa se Uhum. você é cristão, se você é ateu, se você é do candomblé Uhum. ou é muçulmano, nós estamos todos no mesmo balaio de gato e não vai ser. Não, então, temos que tomar novas decisões agora, né? Temos que tomar É. novas ações, agir de uma maneira, e essa maneira está começando na nossa casa. Então, está começando Uhum. no nosso interior e na nossa casa. Então, Perfeito. com aquele que está, quando dizemos amar o nosso próximo, agora ele é próximo, próximo mesmo. E Uhum. como que a gente vai fazer isso, né? Se não passar por esse primeiro passo de se amar a si mesmo e de se conhecer e de saber o que você quer, o que te contenta ou não, e o segundo passo do que o outro quer, do valor do outro, dos valores do outro, né? Porque Aí não vai ter o que agir, né? se não passarmos por isso, não chegamos em lugar nenhum, né? É. E essa questão da sedução que você falou, muito interessante, até mesmo se a gente analisar a natureza do ser humano, a natureza ela é doação. Nós temos uma alta carga de felicidade quando a gente se sente útil para servir a alguém. E o seu doar você recebe a felicidade da outra pessoa. E isso é tão útil também nos ambientes empresariais, por exemplo. Existe uma teoria que diz que o líder, quando ele é servidor, ele tem mais aceitação dos seus liderados. Ou seja, uma pessoa que se importa com você, é muito mais provável que você vá se importar com ele e assim fechar o ciclo da gentileza. Não é verdade? A questão da doação, a natureza do ser humano, doação, ela funciona em qualquer organização humana. Sim, e isso é importante, interessante que você falou, porque essa questão do círculo, esses 4 passos esses 4 momentos que eu organizei, justamente fecha um círculo. E porque também, porque quando você se doa, a questão dos valores que eu falei um pouco antes, você se doa, você não pode perder os seus valores, mas o que importa na doação é muito mais os valores do outro do que os seus. Uhum. E isso nós temos que aprender a fazer. E quando nós aprendemos a fazer isso, nós crescemos. Há um crescimento. E quando nós crescemos,
há uma volta por causa dessa maturidade, dessa inteligência, né? Nós nos sentimos bem, nós percebemos, Uhum, nós percebemos uhum, o que o outro precisa. uhum. Então, É como, é como se fosse uma teia. Você faz e depois a outra pessoa se sente bem em te honrar. ainda que isso às vezes não aconteça imediatamente, tá? É, E que ainda às vezes não seja aquela pessoa para quem você fez que vai te perfeito. dar o retorno. Mas aí também, aí nós entramos já no quarto e último passo, o último momento que eu estipulei, que seria aí o momento de gratidão, de você com você mesmo. Lembra que a Nanda fala de gratidão? Eu gosto muito daquele exemplo que ela dá, que é a criança, né? A gratidão que vem de dentro de você. Aquela criança que ganha um presente e ela sente toda aquela felicidade. E daí vem o pai e fala: o que a gente diz? Aí quebra tudo aquilo para vir a gentileza, né? Não, não a gratidão. Então, gratidão, gentileza, elas estão irmãzinhas ali, uma ao lado da outra. Mas você não precisa quebrar a gratidão para ser gentil. Então, vamos deixar esse momento agir para que você seja gentil e para que você seja grato ao mesmo tempo. Meio que interagindo, Uhum, ainda que se alternem, às vezes uma antes, outra depois, mas que seja um momento meio que simultâneo. Então, daí, entendi. essa gratidão que você sente de ter ajudado o outro ou de ter feito alguma coisa pelo outro, o outro não reconheceu imediatamente, não tem problema. Eu estou grato porque eu cresci. Então, isso volta lá no começo e você volta a ter sua introspecção, a ter o seu conhecimento e falar como eu estou, você mudou, você cresceu. Daquele momento em que você teve a sua introspecção para ver o que você gosta, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, aqui você gerou um outro, você reconheceu um outro sentimento, uma outra coisa, você se modificou, você cresceu. Então, Uhum, é aí que volta. Então, eu fecho esse ciclo, né, entre o momento de gratidão e voltando ao momento de introspecção. O que você uhum. achou Introspecção e aprendizado. dessa minha análise? Nossa, achei muito interessante. Até, eu achei o passo 4 o mais espiritual, vamos dizer assim, porque remete a você não fazer uma gentileza de graça, né? É você sentir ao mesmo tempo a, a, a gratidão e agir por ela. Sim, e porque você tem que ter, você tem que reconhecer que você tem que ter um prazer. Porque também nós Uhum. estamos muito habituados a, não, a dizer que para sermos bons, nós temos que ter sacrifício, que temos. É, pode ser que no caminho você tenha sacrifícios, mas pode ser que para fazer, no momento da ação lá, para fazer um café e levar para a cama, sabe? Para preparar, para colocar um sabonete novo no banheiro, dizer, olha, eu comprei aquele sabonete que você gosta, aquele desodorante que você gosta, se arrumar, ficar bonito. Talvez tenha um sacrifício aí. Mas o sentimento, então você tem que descobrir aonde é que está o prazer para você também, não só para o outro. Então, mas que isso seja depois, que isso seja, nossa, eu fiz bem para ele, ou ele não reconheceu, como é que está sendo, fazer a contabilidade da coisa, né? Uhum. Muito bom, parabéns. Essa reflexão sua aí foi 10. E aí, então, esse escritor que eu falei, ele está aqui, ó. Ele tem alguns Hum. livros em português também, mas ele comenta sobre a varíola na África em 1960 e que também era um vírus desconhecido, não se Ah, sabia, é? né? E depois disso, as pessoas começaram, e virou mundial também, e foi um ciclo mundial. Quer dizer, doenças acontecem e elas
viram epidemias, né? Tivemos também o cólera, tivemos, né, a gripe espanhola, tivemos várias doenças e vários problemas desse tipo. E Uhum. então ele considera isso o acesso, a questão do acesso à saúde, o acesso. Então, a partir de 1960, que foram começando a se criar organizações para que todo mundo tenha acesso à saúde. E é Uhum. interessante a ver, porque no início, a Organização Mundial da Saúde, né, ela foi tida como ideia, essa ideia de que todo mundo deveria ter acesso à saúde, foi tida como uma ideia comunista. Então, às Hum. vezes, passando-se alguns anos, nós olhamos para trás e falamos, nossa senhora, como é que pode, né, ter acontecido isso? E Uhum. é tudo uma questão de tempo. Então, em 1960, teve essa grande crise da varíola na África. Em 1977, não houve mais nenhum caso de varíola no mundo. Então, as pessoas conseguiram, a não ser aquelas pessoas, né, que não tivessem realmente controle, mas houve uma queda geral Uhum. de pessoas com varíola. Uhum. Foi Nossa, conseguida e assim, controlar mundialmente. Demorou quanto tempo? Demorou 17 anos. Hoje as coisas estão mais hum, avançadas. Nós esperamos que é, daqui a alguns anos, que mas seja menos. assim, isso é uma opinião pessoal agora, nenhuma pesquisa, mas eu acho que pelo menos 5 anos vai para acostumarmos com essa doença, sabermos como devemos agir e para acharmos alguma coisa que possa curar. Uhum. Tudo isso é muito complexo. Olha, Não, é complexo demais. E assim, eu acredito que depois que passar essa primeira fase, vai se levantar um movimento mundial político em relação porque foi muito solto, né, a questão da China passar para todo mundo e depois ficar quieta. Eu acho que vai haver assim tipo uma organização mais pé no chão, mais ou uma revolta, firme. ou alguma coisa pode acontecer sim, sim, claro. É, Mas, assim, enfim, imagino. tudo isso é muito incerto. Então, por isso que eu falo que agora é o momento de agirmos conosco mesmo, né? Eu sou professora e muitos alunos aproveitaram esse momento para fazerem cursos, para fazerem introspecção no sentido de se conhecer, não sei, sabe? Muitas coisas assim. Então, por que não aproveitarmos, né, esse momento? Temos que ficar ali com aquela pessoa, né? Então, Uhum. vamos ser gentis, vamos sorrir, um telefonema para É, alguém. Tem gente é, que está sozinho, tem gente que está isolado sozinho. Então, essas pessoas elas precisam de um telefonema, de uma mensagenzinha, sabe? Oi, como é que você tá? uhum, Como passou o dia hoje? Como que você está vivendo esse período? Isso é muito uhum, importante, é muito importante. Eu procurei nessa época aqui e procuro ainda com as pessoas do Brasil a estar perguntando como é que você está vivendo esse período, como é que está sendo para você, como está sendo essa sua, né? Mesmo que a pessoa não esteja doente, mesmo que a pessoa é um momento de insegurança, de solidão, mas de insegurança. E nós podemos fazer alguma coisa, né? Nós que é, estudamos um pouco esse lado pessoal, nós que. Então, é o objetivo dessa live, né? Falar uhum, para as pessoas: olha, seja gentil com aquela pessoa que está do seu lado, e seja gentil com aquela pessoa que não está do seu lado, porque existe telefone, porque existe e-mail, existe um meio de comunicação que você pode ali dizer: olha. Ou vai lá, assiste uma live, entendeu? Nós estamos aqui conversando. Você vai ter uma outra daqui a pouco, né? No final da tarde. isso, às 9 horas. Vamos lá, que as pessoas, né, se ocupem esse tempo para o seu crescimento pessoal e para fazer crescer o outro, para o sucesso do outro.
Uma das principais doações que a gente pode dar é a atenção, né? A atenção, ela é uma, você dar, igual as pessoas doam dinheiro, doar tempo também é uma doação gigantesca, É, né? é, Você tão importante presta quanto. atenção na pessoa, né, permite ela se expressar. E um dos principais, uma das principais ferramentas para o autoconhecimento, eu estava até falando sobre ela na live da nossa colega lá do Crenças Pro, em relação ao diário. O diário, ele faz o autoconhecimento ficar muito mais desenvolvido. É uma Sim, prática interessantíssima o e, diário. sobretudo porque quando você escreve, você concretiza alguma coisa, né? Porque tudo é muito virtual hoje em dia. Uhum. Estou falando aqui com você, mas quando você pega uma caneta e um papel, isso existe e você escreve. Isso existe. Eu ainda escrevo, olha aqui. Eu preparei toda a minha coisa aqui. Podia ter preparado, eu também preparo no computador, evidentemente, mas eu escrevo no computador, está ali, você pode imprimir aquilo, né? Quando Uhum. você escreve o seu diário, você se conhece, é a mesma coisa também, essa troca de conversa, de falar. E essa questão Uhum. da gentileza também, quando você tem dificuldades, né? A pessoa que tem dificuldades em ser gentil, em fazer aquilo. Ah, mas o meu irmão é muito chato, eu não vou querer fazer uma atitude que o alegre. Não, eu não vou nunca levar café na cama para o meu marido ou para minha mulher, não vou fazer isso, não vou fazer aquela comidinha gostosa para minha esposa, não vou, porque, né? Não. Se você tem dificuldade, diga assim. Hoje eu vou fazer isso, mas é só hoje. E amanhã eu já não vou fazer mais nada. Então, se você, né? Se você tomar essa decisão a cada dia, né? Não todos os dias, mas a cada dia. Então, hoje eu vou fazer isso. Amanhã Uhum. talvez eu não faça isso, eu faça outra coisa que eu goste mais. Mas não se preocupar com amanhã. Então, que foi, né? Traz mais liberdade, né? Você fica Liberdade. mais, você fica mais livre, você não fica com o peso de um comprometimento. Você não é obrigado, né? Uhum. Você vai fazer isso hoje porque você quer dar um pouco de ser um pouco gentil. Porque ser um pouquinho gentil vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para a humanidade. Uhum. Porque vai E modificando o outro, né? com certeza modifica demais. E olha, nós falamos aqui a respeito de alguns livros. Eu vou indicar dois livros aí para quem estiver nos assistindo. O primeiro é aquele que eu já falei em relação a Cinco Linguagens do Amor. Ele é um livro que faz você descobrir o que o outro gosta. Ele categoriza as maneiras de se transmitir o carinho, o afeto, e faz com que você pergunte para o outro o que ele gosta, e assim você, ao saber, pode exercer o amor, né? Não só sentir, mas exercer como um verbo. E o outro livro super interessante para convivência e gentileza é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Esse livro, ele, ele traz uma maneira de a gente estruturar a convivência, porque ele divide a análise do que a pessoa faz com você em quatro partes. Você primeiro observa sem julgar. Quando você observa sem julgar, você então identifica a situação e depois o segundo passo é você olhar para dentro de si e identificar a sua necessidade. E depois da sua necessidade identificada, você entende qual é o sentimento que está surgindo por causa daquela necessidade. E aí você expõe a necessidade e o sentimento por meio de um pedido. Aí a gente sai do patamar do julgamento e cai no patamar mais envolvido da necessidade. Então, essa comunicação não violenta ela é estruturada nesses quatro pilares e ela faz uma empatia
muito grande. Ela, inclusive, igual você falou, quando a gente tem uma empatia grande, a necessidade do perdão não existe mais. Não Porque o existe. perdão ele só é necessário quando você se sente mal. Mas não tem como você se sentir mal se você olhar para o outro e falar assim, não, ele está fazendo isso. Essa é uma maneira pobre de me dizer que ele está com a necessidade não satisfeita. Ele me xingou, foi porque ele está com a necessidade não satisfeita. E aí você olhar para aquilo É. e ir no ponto da causa é muito diferente, é uma outra maneira de viver, né? Que interessante, gostei dessa. Não conheço. Minha sobrinha está pedindo para depois você escrever o nome dos dois livros, deixar por escrito. Ah, claro, sim, E deixar por perfeito. escrito esses dois livros. Mas aqui é as 5 linguagens. Eu anotei, tá vendo? Eu tenho minha canetinha aqui. 5 linguagens do amor e comunicação não violenta. Eu não marquei os Isso, autores, mas hoje em já dia dá para buscar. o senhor Google sabe de tudo. É isso mesmo. Então, vamos fazer eu vou falar retrospectiva Recapitulação, né? da aula aqui, Nós né? temos 3 minutos. Então, momento 1, o momento de introspecção, você conhecer a si mesmo para poder ser melhor. O momento de observação, observar o outro para poder exercer a gentileza, o que vai dar prazer e bem-estar ao outro. Galanteador, ser galanteadora, isso é ser gentil. Momento Bacana. terceiro momento, o momento da ação. Esse momento eu vou fazer agora isso para aquela pessoa por hoje, nesse momento. O resto eu não sei, mas agora eu vou fazer isso para essa pessoa. Vou esquentar uma água para fazer um chá que ele gosta. Eu vou descobrir que chá que ele gosta e vou lá fazer. Eu vou fazer um Nescau, né? Um chocolate quente, um pão de queijo. E o quarto momento, o momento de gratidão, que você vai voltar isso para você. Você vai sentir a gratidão, aquilo que você sente aqui na boca do estômago, né? O sentimento verdadeiro da gratidão de você consigo mesmo. Então, os 4 pontos. E se você não tiver mais nada para falar, gente, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, como que você vai fazer? Eu tô me sentindo muito grato de ter tido contato com esse conhecimento tão valoroso aí, viu? Eu é que estou muito grata de você ter me convidado para essa live. Nossa, adorei. Muito bom mesmo, muito. É a gratidão, sabe? Tá? Cresci e compartilhar essas coisas é sempre muito rico, né? Muito. Eu vi logo no É, começo do confinamento, eu vi mas eu vi assim, 1 minuto de uma pessoa falando na televisão sobre a gentileza, e eu falei, é esse o ponto que as pessoas precisam para essa época de confinamento. É isso que nós precisamos exercitar. Porque uhum, tá tudo aí, né? Você tem que uhum, suportar a outra pessoa. E a gentileza é tudo tem, nesse momento de ter que suportar. Obrigada, uhum. Vânia. A Vânia está dizendo que adorou também. Aí, ó. Muito bem, ó. A gente já deve estar quase caindo na live já. Uma hora. Então, Tá dando uma hora. é, 1 minuto, acho que vai dar uma hora. Então. então já As vamos começar a perguntas podem despedir. ser deixadas depois e vamos respondendo também, né? Porque passar de uma hora vai ser muito cansativo. O Instagram também não deixa, não. Não, mas às vezes Ele já vai acaba colocar o isso. contador. Já vamos deixar nosso tchauzinho aqui, então, para. Roberto, então, muito obrigado, viu, por você ter aceito o convite. E foi um prazer te trazer aqui para minha audiência, para sua audiência. Você é uma pessoa muito inteligente, muito sensata. Gostei do seu tema, gostei de tudo. Parabéns. Nada, eu que agradeço o pessoal também. Dani falou ali agradecendo, Nardo e mais alguma outra pessoa que passou muito rápido que não vi, Aureana, muito bom. E Vânia falou de novo que adorou também. Paulinha Então Reis. vamos tirar
um print aqui que já vai acabar em 10 É segundos. verdade, tira o print e me envia depois. Márcia Siqueira, Márcia está entrando agora.